Olá, concurseiros e concurseiras de Marabá, estado do Pará e também do Brasil e do mundo, quem sabe, né? Nossas redes sociais, nossa internet, ela abrange o mundo inteiro. Um bom dia para você, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu quero primeiramente desejar feliz ano novo para todos vocês, feliz 2019 para todos nós, que seja um ano de muitas conquistas e realizações. Esse é o nosso primeiro vídeo gravado do ano, né, primeiro vídeo do ano gravado hoje, dia 1º de janeiro de 2019. Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Quero trazer para vocês aqui umas pinceladas aqui sobre legislação, tá? Eu estava dando uma olhada na legislação municipal, concurso público da Prefeitura Municipal de Marabá, e a gente vê que praticamente o conteúdo é o mesmo para todos, para nível médio, fundamental, é o mesmo conteúdo. Interessante observar que as leis, olha só, a maior lei, percebi que a lei, essa aqui é a lei número 17331, é a lei que tem o maior volume tá aqui a lei, olha, é a lei que ela tem o maior volume de páginas, no caso aqui são 52 páginas em PDF, tá? Onde é que eu baixei? Onde é que você baixou, Jesusmar? Eu baixei nesse link aqui, olha, tem dois links para baixar, um deles é esse aqui, vou disponibilizar os links, olha, um desses é esse link, o link Governo Transparente, que tem as duas últimas leis e tem as demais leis, eu até perdi o link aqui, né? Esqueci de salvar aqui, deixa eu ver. Tem um salvo aqui. Um outro link. É esse aqui, legislação, portal Transparência e Legislação Pessoal. Tá aqui, olha, esse aqui são o link onde eu localizei as leis que estão constando no edital do concurso público da Prefeitura de Marabá. Então, e a gente pode baixar essas leis e ler. A maioria das leis aqui, essas demais leis aqui abaixo, são só poucas páginas, algumas 2, 3 páginas. São só acréscimos ou alterações da lei municipal, é só para constar alguma alteração. Então, a lei principal é essa aqui, que é a RJU de 2008, 17.331. É a principal lei. Então, quero trazer para vocês uma pincelada sobre essa lei. Vou dividir em vários vídeos, obviamente, porque é muito extensa a lei. Então vamos começar. Pediram para eu falar um pouco sobre essa lei. Essa lei... Não, essa aqui não. Falei errado aqui. Não é essa. Aqui é outra lei. Que não é essa que está sendo pedida. Cadê? Essa aqui. 331, RJU. Essa aqui, olha. Basta clicar no link, vai abrir essa aqui, você pode clicar para baixar. Ele vai baixar o conteúdo e você pode abrir o conteúdo em PDF e ler no seu celular, smartphone ou mesmo no computador. Lei municipal, tá aqui, essa lei institui. Vamos ao que interessa. Eu vou logo pular para as partes. Olha só, o que interessa logo aqui de cara. De cara, o que interessa... Ele vai dizer que ele vai, na verdade, fazer definições sobre o cargo público, né? O que é o cargo público. Ele vai dizer aqui, você tem que dar uma lida, gente. Primeira coisa, quando se trata de lei, você tem que ler, não tem jeito. Por mais que eu venha aqui para você explique uma coisa ou outra, você tem que ler a lei. Até para você, na prova, lembrar de alguma coisa ou ter o conhecimento mesmo de leitura. Não adianta só ouvir eu falando aqui, você não vai memorizar totalmente. Você tem que ler a lei e entender ela. Olha, parágrafo único, eu acho interessante logo de cara o parágrafo único, porque ele pode trazer questões para a prova. Já de cara, gente, é interessantíssimo. Olha só, parágrafo único. Os cargos públicos, segundo sua natureza, podem ser de provimento efetivo, aquele de recrutamento amplo, cujos titulares sejam selecionados exclusivamente, tá aqui, ó, exclusivamente mediante concurso público, de provas e títulos, identificadores de funções de caráter técnico ou de apoio. Deixa eu ver se eu abro aqui melhor. Não, é isso mesmo. Tá aqui a definição, na linha A, definição aqui do que é o provimento efetivo. Efetivo o que é? O que você vai fazer. Você concurseiro vai fazer concurso de Marabá, vai concorrer a um cargo efetivo. É um cargo ali que você passou no concurso público, passou pela
ali pelo estágio probatório, você já vai adquirir uma estabilidade, provimento efetivo. Como já fala, é efetivo, você vai se efetivar no cargo, na função. De provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração por ato dos chefes dos poderes do município, identificadores de funções de direção, assessoramento, coordenação e chefia. A de comissão é aquela que é indicado, como está dizendo aqui, pelo chefe do poder do município, aqui no caso, nesse caso aqui do município, por exemplo, o prefeito municipal indica um secretário de educação, um secretário de saúde, secretário de meio ambiente, aí são um provimento em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou seja, livremente ele pode nomear um secretário e pode exonerar o secretário livremente, de acordo com a vontade, que é um ato que a gente chama de discricionário para o direito público, né? E ser de provimento de emprego público na forma da legislação pertinente. Emprego público já é um pouco mais diferente, por quê? Porque ele não é uma pessoa não é efetivada, não é um servidor efetivo, como você faz concurso público e é regido pelo regime jurídico único, no caso esse regime que a gente está lendo aqui, mas também você não é livre nomeação, você é um empregado público, você é seletista, você assina carteira, por exemplo. Um exemplo a nível federal, para você ter ciência, é quem trabalha na Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou no Correios, são empregados públicos, porque assinam a CLT, eles assinam carteira, são seletistas, ou seja, eles não são efetivamente servidores públicos, porque não fazem parte do regime jurídico, um regime jurídico único, mas também não são de livre nomeação, uma comissão de livre nomeação, são empregados públicos. Artigo 4º. A função pública é obrigação profissional e vinculante que se estabelece entre os servidores públicos e o município, que visa operacionalizar os resultados relativos ao interesse e demanda da sociedade. Não tem segredo, só você saber que é uma obrigação da função pública você fazer aquilo que o município tem que demandar para a sociedade. As funções públicas, segundo a sua natureza, podem ser de direção e assessoramento, coordenação e chefia, técnicas, aqueles que se referem às ações de caráter instrumental necessárias à habilitação do processo decisório, apoio àquelas que se prestam à instrumentalização das demais funções do aparelho do município. Aqui eu compreendo da seguinte maneira: da direção, assessoramento, coordenação e chefia. Qual é a de direção e assessoramento? Seriam o que? Os secretários, os secretários, por exemplo, diretores de escola, ou seja, chefes, né, de escola, diretor de departamento, diretor de secretaria, etc. Seriam aí a de direção, assessoramento, coordenação e chefia. Seriam as chefias. E as técnicas é que elas se referem às ações de caráter instrumental. Eu diria, por exemplo, uma escola, para exemplificar uma escola, seria o quê? Seriam os professores, seriam ali os pedagogos, os técnicos, que vão trabalhar efetivamente no hospital, seriam os médicos, seriam enfermeiros, enfermeiras, ou pessoas que trabalham ali naquela parte específica ali, que vão ali, o caráter instrumental, ou seja, eles vão ter habilitação para fazer aquele processo. No caso, no hospital, a questão de médicos e enfermeiros na escola, por exemplo, seriam aí professores, pedagogos que vão aí diretamente trabalhar no âmbito da educação. E o apoio àquelas pessoas que prestam instrumentalização, ou seja, são no apoio, por exemplo, na escola, seria o quê? Seriam aí agente de portaria, seria aí, eu creio que os auxiliares de secretaria, seriam quem mais? Merendeiras. No hospital seria o pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha na portaria, etc. Os técnicos ali que atendem na entrada do hospital. Enfim, seriam as pessoas aí que trabalham efetivamente na questão, auxiliando, na verdade, ali a prestação do serviço, né, a instrumentalização dos demais aparelhos. Então tá aí para simplificar o que significa. Por que Jesus não está falando isso? Não sei, a fazer pode perguntar, pode colocar uma hipótese, uma situação hipotética, não sei, eu não vi nenhuma prova da FADESP que fale sobre isso, até porque essa lei ela foi exigida aqui no município de Marabá, para a prefeitura de Marabá. Os demais concursos, pelo menos até agora, não vi nenhum concurso que tenha exigido esse tipo de lei que seja semelhante a essa, mas pode ser que eles peçam, né? É enorme aqui essa lei. Agora, uma coisa que eu tenho em mente. Gente, uma banca, eu vou falar rapidamente aqui, vou enrolar um pouquinho, não enrolando, trazendo para você instrução sobre o concurso. Uma banca, ela não vai te cobrar coisas absurdas ou coisas assim impossíveis de ser respondidas. Não, ela vai cobrar
de repente, coisas difíceis, porque ela tem que fazer uma seleção. Pense aí, você que vão haver aí milhares de pessoas concorrendo a vagas aqui em Marabá, tanto de Marabá como da região ou de outros estados, que vão pleitear uma vaga pública aqui na Prefeitura Municipal. E são poucos os cargos, então não tem como, tem que selecionar os melhores ali para assumir esses cargos. Então eu creio que a FADESP, como qualquer outra boa banca, o que ela vai fazer? Ela vai tentar, de alguma maneira, ela vai dificultar um pouco para selecionar somente aqueles que são os melhores. Só os melhores. Para que não é todo mundo que vai entrar, são os que estão melhores preparados. Então eles podem pedir qualquer coisa aqui dessa lei. É uma lei, como eu falei, de 52 páginas. Porém, eu creio que algumas coisas têm propensão a cair. Uma delas pode ser essa inicial aqui, nada proíbe de cair, porque são situações aqui que podem cair hipoteticamente. Agora, o que a gente vai ver agora em diante é o que eu creio, na minha concepção, que tem grande chance de cair. Gente, pelo menos uma questão, eu creio que vai cair sobre isso aqui, olha. Do concurso público, provimento, vacância, remoção, promoção, retribuição, substituição. Aqui, gente, essa questão toda aqui de concurso público, que ele vai explicar como é que acontece certame, como é que acontece provimento, como é que acontece a vacância. Gente, isso aqui, anote aí, pelo amor de Deus. Isso aqui vai cair na tua prova. Pelo menos uma questão vai cair na tua prova. Gente, difícil, eu digo que 99,9% de chance. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Você vai dizer, Jesus, depois da prova você vai dizer, Jesus, não caiu nada. Tranquilo. Foi mal, desculpa, mas isso aqui, gente, é grande chance de cair. Toda banca que se preze, boa banca, inclusive federais, que a gente faz concurso, elas sempre cobram alguma coisa desse conteúdo. Em se tratando de concurso municipal, eu acho muito difícil não cair algo sobre isso. Então, na minha opinião, essa parte aqui, leia com atenção, estude com atenção. Vai cair na tua prova. Substituição e retribuição e substituição. Vamos lá. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidor em cargo público. Isso aqui também está lá no artigo 37, salvo engano, da Constituição Federal. São requisitos básicos para investidor em cargo, nacionalidade brasileira ou estrangeiro, nos termos em que dispõe a legislação federal. Aqui a gente já tira. Gente, isso aqui já é uma questão de prova, tá? Eu não sei se você acompanhou as respostas de prova. Deixa eu ver aqui se eu tenho as questões aqui para eu lembrar para você. Para você ver como a gente fala as coisas, não é da nossa cabeça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que eu lembro de uma questão da FADESP. Olha só essa questão bem aqui, ó. Olha que isso aqui é falando de administração pública, tá? Mas se a FADESP tem em mãos duas leis que ela pode cobrar, ela pode muito bem colocar isso aqui na lei municipal. Olha só. Aí é que ele pergunta, além dos princípios, a administração pública dos municípios obedecerá também ao seguinte, isso aqui eu já falei no vídeo anterior. Olha só, aos cargos, empregos e funções públicas só serve somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Olha só na prova o que a FADESP diz. Somente aos brasileiros. Não, aqui mesmo na lei municipal fala que a nacionalidade brasileira ou estrangeira nos termos em que dispuser a legislação federal. Ou seja, não é só brasileiro que tem acesso ao cargo público, estrangeiro também, mas claro, de acordo com o que dispõe a lei. Tá? E a lei dispõe, não sei se interessa aqui, talvez interesse, porque você vai fazer também da administração pública geral, a lei dispõe que estrangeiros podem assumir cargos, por exemplo, em universidades ou cargos técnicos, né? Técnicos científicos. O estrangeiro pode assumir esse tipo de cargo, sim, é permitido por lei da legislação federal, no caso a Constituição já fala isso explicitamente. Vamos lá, 2. Gozo dos direitos políticos, tem que estar em dias, né, com os direitos políticos, a quitação com as obrigações militares eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, a idade mínima de 18 anos, a aptidão física e mental, não haver sido demitido do serviço público em decorrência de processo disciplinar ou por reprovação de estágio probatório nos 5 anos que antecedem o concurso.
Olha só, gente, que interessante. Vamos observar isso aqui, olha só. Muita calma. Isso aqui pode ser pedido da tua prova, tá? Ó, não haver sido demitido do serviço público em decorrência de processo disciplinar ou por reprovação em estágio probatório. No que? Detalhe, nos 5 anos que antecedem o concurso. Então a prova pode cair isso aqui. Ele pode colocar lá e colocar um outro tempo. Não ter sido reprovado no probatório nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, não. Nos últimos 5 anos. Bom, interessante memorizar essa parte aqui. As demais, gente, eu acho que é muito tranquilo. Todo mundo já sabe, né? Eu acho que isso aqui é até óbvio para você que sabe que você tem que estar na questão, para os homens, claro, né? Militares, eleitorais, no caso, eleitorais para todo mundo, né? E escolaridade exigido, claro, 18 anos, aqui é óbvio, isso aqui todo mundo praticamente sabe. Ter sido aprovado previamente um curso público de provas ou prova de títulos para cargos de provimento efetivo isolado de carreira. Obviamente, né? Você está concorrendo à vaga de um curso público, é porque você quer entrar no emprego público, né? Emprego público não. Você quer entrar, você quer ser servidor público, então você tem que ter sido aprovado, é óbvio. Parágrafo único, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, as quais deverão estar estabelecidos em lei. Vamos lá. Capítulo 1. Concurso público. Concurso público respeitar a natureza e a complexidade do cargo, podem ser realizados em etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento respectivo plano de carreira. Pessoal, eu vou aqui ler rapidamente, e aquilo que eu achar interessante pode cair na tua prova, eu vou destacar um pouquinho mais, tá? Eu vou dar uma acelerada, até porque a lei é muito grande, você vai ter que ler. Eu não vou poder ler por você, tá? Eu vou só ver aqui o que é interessante, vou destacando e vou separando para você, tá? Aprovação não gera direito. Olha, traça isso aqui, ó. Pode para o segundo. Olha só, preste muita atenção nisso aqui. A aprovação em concurso público não gera o direito de nomeação imediata, que ficará a critério da administração, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Aqui é interessante, porque não é porque você vai ser aprovado no concurso público que você vai ser chamado imediatamente. Você, de repente, por exemplo, tem quantas vagas aqui para técnico, por exemplo? Vamos ver aqui. Tabela de vagas, vamos supor que a gente portaria a zona urbana 25 vagas. Não é porque você for aprovado entre os 25 para vigia, né? Para vigia, a gente portaria, né? Para a gente portaria a zona urbana, que você será chamado imediatamente. Você tem que ser chamado, por exemplo, em 2019? Não, não é por isso. Você tem, na verdade, fica a critério da administração de chamar no tempo que ela precisar. Ela pode chamar esse ano, como pode chamar daqui a 4 anos, quando estiver encerrando o prazo do concurso. Então, é a critério da administração. Importante frisar isso. Pode cair na tua prova, não sei, dizendo que é obrigatório cobrar você ser chamado imediatamente. Não, negativo. Em caso de empate, terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público municipal. Se você já tem um cargo municipal, está concorrendo para outro, você já tem aí, em caso de empate, uma vantagem sobre os demais. Você tem a vantagem de poder estar à frente dos demais, porque você receberá, aí nesse caso, né, você terá a opção de ganhar uma vantagem. Se estiver empatado, se estiver já servidor, você tem a vantagem de assumir o cargo à frente dos demais. Aqui diz que se houver empate, aí vai ver a questão da idade, vai dizer os critérios aqui de desempate. Fala que quer que vai ser centralizado, você vai ler isso aqui, gente. Você leia, porque isso aqui, assim, pode cair, pode, mas eu acho que não tem grande relevância. Mas leia, pelo amor de Deus, para depois não dizer que eu disse para você não estudar e caiu na prova. De que trata o parágrafo anterior? Qual parágrafo anterior? Ele fala de quê? De deficiência, né? Porta de deficiência. Até 10%. Importante também você memorizar esse percentual. É interessante. Concurso público terá validade até 2 anos. Olha só, até 2 anos. Tá? Isso aqui é interessante porque concurso nível federal também segue aqui a mesma lei, até porque essa lei que
concurso terá validade de 2 anos. Não, não é de 2 anos, de até 2 anos. Pode ter validade de 1 ano, ou pode ter até 2 anos, depende aí do edital, depende aí do que o administrador vai dizer. Se ele falar que vale 2 anos, ele pode ser prorrogado, né, expressamente uma única vez por igual período. Se for só 1 ano, mais 1 ano. Se for 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2 anos. Tá? O máximo são 2 anos. E aí vai depender do que? Da administração pública, que vai dizer se precisa ou não a prorrogação. Geralmente, concursos prorrogam, né? Até porque para evitar fazer um outro concurso, gerar gastos, etc. O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização, será fixado em edital, tal. Aí está falando tudo aqui direitinho. Aí isso aqui é importante frisar também, ó, não se abrirá novo concurso para os cargos em que houver candidato aprovado no concurso anterior com prazo de validade não expirado. Ou seja, quando tiver pessoas ali para assumir, ainda pode se abrir um novo concurso. Vamos lá, vamos começar aqui essa parte aqui, gente, eu digo para vocês, a partir daqui é que tem grandes chances de cair na tua prova. Olha só, do provimento. O provimento dos cargos far-se-á mediante atos dos chefes dos poderes do município ou a quem este outorgarem tal atribuição. Artigo 9º. A investidura em cargo ocorrerá com a posse. Gente, isso aqui é muito, mas muito importante. Cara, isso aqui cai, olha, eu que faço prova a nível federal, isso aqui cai com muita frequência em provas federais, galera. Porque a tua prova pode me dizer o seguinte: a investidura em cargo ocorrerá com a nomeação. Não. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Pelo amor de Deus, memoriza isso. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Posse. Tem posse. A posse vai ocorrer. Você tomou posse, você foi investido no cargo, você vai tomar posse, tá? Como a gente fala, para memorizar isso aí, imagine que você está ali, você está sendo ali, recebendo uma capa, você está sendo investido de uma capa, revestido de uma capa, alguém coloca uma capa em você e te dá posse. Pensa, imagina isso, você memorizar a investidura em cargo público com a posse. São formas de provimento de cargo. Olha só, agora é importante também você dar uma lida e memorizar. Gente, forma de provimento. Leia isso aqui, leia, pelo amor de Deus. Mas leia várias vezes, leia 10, 15, 20, 30, 40 vezes. Quando você não estiver fazendo nada, dá uma lida. Quando você tem uma pausa ali de alguma coisa, dá uma lida disso aqui. Olha só, nomeação. Forma de provimento de cargo efetivo pertencente ao quadro permanente da instituição através de ato formal. A nomeação é que você vai receber quando for aprovado o concurso público. É chamado também, pela lei, né, pelas doutrinas chamado de, se eu não estou enganado, provimento originário, se eu não estou enganado, que é o nome que chama. Geralmente é o primeiro, é o único ato que acontece, provimento original, em que você é investido diretamente. Você entra diretamente através do concurso público e etc. Readaptação. É a investidura de servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação de que tenha sofrido sua capacidade física, mental ou sensorial. Readaptação, acontece muito isso, por exemplo, até onde eu sei, em escolas, por exemplo. Existem professores, por exemplo, que não têm mais condições físicas, mentais, de estar ali exercendo na sala de aula aquela atribuição em relação ali, por causa de várias questões, né? Questão de garganta, de voz, questão ali daquele pó do giz que geralmente acaba danificando, de alguma maneira assim, acaba desgastando o professor, até porque mesmo a atividade em si é uma atividade que ela causa muito desgaste físico e psicológico. Então, às vezes, esse professor, por exemplo, é readaptado, ele é colocado ali numa secretaria de escola, na biblioteca, de escola ali para auxiliar na biblioteca, ou numa secretaria mesmo, ele auxiliando serviço ali em que sejam compatíveis, obviamente, com a capacidade ali naquele momento que ele está, a aptidão dele naquele momento, tá? Então, importante, a adaptação é isso, é um servidor que é realocado, vou falar essa palavra porque remanejado, você vai pensar outra coisa, vai te atrapalhar de tudo, é realocado para outro local onde ele possa exercer ali uma função de mesmo nível, né? Com o mesmo nível, porém compatível com a sua limitação. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial do município forem considerados insubsistentes motivos da aposentadoria. Vamos lá,
De repente o servidor está ali trabalhando, ele sofre um acidente e naquele momento ele fica ali inválido. Porém, aquela invalidez ela não é permanente. Digamos que com o tempo aquele servidor acaba recuperando aí a sua saúde, acaba recuperando aí a sua condição física ou mental, etc. Então ali a junta médica, ela entende, o oficial do município entende que o servidor está apto a voltar às suas atividades. Então acontece a reversão, ele volta, ele sai do quadro de invalidez, de aposentadoria e volta para o serviço público efetivo, ok? Então reversão é quando você volta ali da invalidez. Se era estava aposentado por invalidez, você volta, né, para assumir o seu cargo original. Eu estou pensando aqui a forma de você memorizar, só ver, reversão, tem V de invalidez, né? Tem o V invalidez. Não sei, você pode criar uma forma de memorizar, mas foi o que eu lembrei aqui, invalidez, V de invalidez, reversão. Reintegração é a investidura do servidor ao seu cargo quando sua demissão for invalidada por sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de todos os prejuízos resultantes do afastamento. Aqui é o seguinte, por exemplo, você está ali numa função pública, num cargo público, e de repente você, por algum motivo, você ali você acusado de alguma coisa, de alguma situação, de ter feito algo errado, de ter cometido aí um crime ou cometido algum desvio. Porém, a justiça, você entra com a ação na justiça e o juiz, a sentença judicial, entende que você não cometeu aquele crime. Então, o transitado julgado é como? É quando não tem mais recurso, quando você já esgotou os recursos. E ali foi visto, foi detectado, comprovado, o juiz, ele entendeu, o juízo entendeu que você não cometeu aquele crime, aquele desvio. Então, é invalidado ali os motivos, as causas que deram aí a sua demissão. Então, nesse caso, você é reintegrado à estrutura, no caso aqui do município. Você volta a se reintegrar na administração pública do município. E tem mais, não só volta, como você também tem direito, né, ao ressarcimento de todo prejuízo. Tudo aquilo que você perdeu durante o afastamento, você receberá de volta. Aí você será ressarcido durante aquele período todo que você estava afastado. Você foi afastado injustamente, ok? Então aqui é muito fácil. Reintegração é você ser reintegrado, tá, por sentença judicial. Recondução. Gente, está ficando longo o vídeo, mas eu tenho que terminar essa parte. Quero terminar essa parte aqui, para não deixar ali muito quebrado, né? Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Olha só, veja bem, recondução, isso aqui é novo, na verdade, sim, na legislação, novo entre aspas, né? O que acontece? O servidor ele pode ser reconduzido. Em que situações? Vamos supor aqui, vamos contar a história de que ocorreu a reintegração. Você, por algum motivo, digamos, Deus o livre, mas você foi demitido, né? Você foi demitido e aí, injustamente. E aí você entrou na justiça, tal. E aí, durante o trâmite da justiça, o que aconteceu? Um servidor público entrou no seu lugar, alguém ocupou sua vaga, seu cargo ali, né? O que acontece? Aí, quando sai a sentença do juiz dizendo para você, não, você não tem direito de retornar às suas atividades, você volta. Só que tem alguém ali que está no seu lugar. E vamos supor que essa pessoa, ela já estava no serviço público em outra função. O que acontece? Aquela pessoa, ela vai ser reconduzida ao cargo anteriormente ocupado. Ela vai voltar, ou seja, ela estava num cargo. Quando você foi demitido, ela ocupou o seu cargo, saiu e foi para o seu cargo. Mas ela estava em outro cargo. E aí o que vai acontecer quando você voltar? Ela vai ser reconduzida àquele cargo dela anterior. Porque, digamos, você vai ter só uma vaga, que é a sua. Então não tem como duas pessoas ocuparem a mesma vaga. Então ela vai ser reconduzida àquele cargo anterior. Uma coisa também nova, agora eu creio que vale só para a administração pública, não sei, a federal. Eu não sei se vai valer eu acho que não vale para municipal. Para federal vale o seguinte,
Se você fez concurso público, você é um servidor federal, né? Digamos que você faz parte aí do cargo efetivo, servidor federal. Você faz concurso público para outro cargo, outra função. De repente você, durante a estágio probatório, reprova, você pode ser reconduzido para aquela função anterior, o cargo anterior que você ocupava. Ou então, se você decide voltar, eu não gostei desse cargo, você decide voltar, você pode ser reconduzido também para o cargo anterior, tá? Então, a recondução é um retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Já pensou que louco se a tua prova pede o que eu falei para você agora há pouco, dá uma situação hipotética em que um servidor é afastado e aí ele é demitido injustamente, ele recorre na justiça, é reintegrado, e aí o que vai acontecer com o outro estava no cargo anterior, aí vai dizer para você isso que eu falei para você agora há pouco. Vai tratar de respectivamente, de uma reintegração e de uma recondução. Aproveitamento, vamos ver aproveitamento é o reingresso do servidor público, do servidor em disponibilidade, em cargos de natureza e padrão de vencimento equivalente ao que ocupava. O que significa o servidor em disponibilidade? O que acontece? A lei diz o seguinte, a lei federal diz o seguinte, que se por um acaso, digamos, uma função é extinta, né, a função do servidor ali é extinta, por algum motivo, aquela função ali não existe mais. Aí você foi nomeado para aquela função, mas ela não existe, ela foi extinta por algum motivo, não tem mais necessidade de estar ali exercendo aquela função. Então você é colocado em disponibilidade, você fica ali aguardando ser chamado para alguma função semelhante, ou então aguardando surgir uma vaga ou alguma coisa semelhante que você ocupava anteriormente. Você fica disponível ali recebendo salário proporcional, você fica em casa ali recebendo salário proporcional à disposição. No momento em que se encontra um cargo público equivalente ou equiparado a esse que você, com o mesmo padrão e natureza que você exercia antes, então você é chamado de volta, esse é o aproveitamento, você é aproveitado em um novo cargo, em nova função pública, né? Uma nova função pública, você reingressa uma nova função que é equivalente àquela que você estava anteriormente, você é aproveitado em outro cargo. Olha só que interessante, isso aqui dificilmente acontece, gente, mas está na lei, então é interessante você lembrar o que é um aproveitamento. E para concluir nosso vídeo, né, nessa sessão aqui, promoção. Promoção é a elevação do servidor a uma posição que lhe assegure o maior vencimento básico dentro da mesma categoria funcional. Promoção, gente, é muito fácil. Você ganhar uma promoção, você ganhar uma elevação, que você vai ganhar um valor melhor, um vencimento básico melhor. Né? Você foi promovido ali, você ganha. Não tem segredo, você ganhar um valor maior, um vencimento maior, é você ser elevado na posição, claro, dentro da sua categoria funcional. Não tem como você ser elevado para um cargo de nível superior se você foi concursado médio. Tá errado isso. Tá bom? Só para você entender o que significa isso. Galera, por enquanto é só isso, tá? Nós vamos ter mais coisas para falar. A gente é muita coisa mesmo. Olha, nós só falamos de 4 páginas. Mas são 4 páginas que podem muito bem cair na tua prova. Não tenha dúvida. Galera, um abraço. Mais uma vez, feliz ano novo. E até o próximo vídeo.